tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco da importância do porquê as ferramentas de comunicação, de ajuste de comunicação do método Capo, elas são tão eficientes para que a gente possa transformar a nossa forma de viver, a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de dar conta, de responder às diversas demandas que a vida traz. E isso tem muito a ver, está ligado com a capacidade, a neuroplastia do nosso cérebro. Neuroplastia é a capacidade de mudança, de transformação do cérebro. Mas para que essa transformação ela ocorra, é preciso que a gente trabalhe crenças e padrões limitantes, que nós consigamos ir interrompendo as formas de resistência do nosso cérebro para que a gente possa ir para outro tipo de comportamento. É o que eu chamo de os convites irresistíveis. É isso. Quando nós temos padrões limitantes, crenças, ações em que a gente está muito apegado, a gente não faz isso porque é, sei lá, covarde, porque é bobo, porque é inteligente, porque é sagaz. Nós fazemos isso porque nós temos ganhos primários e secundários. Então a primeira coisa é quando a gente começa a perceber uma coisa que já não quer mais fazer, um padrão que já não está contribuindo na nossa vida, o que nós precisamos de verdade, no primeiro de tudo, é começar a mapear quais são os ganhos primários e secundários que eu vou tendo, conforme eu vou escolhendo fazer esta ou aquela ação, tomar esta ou aquela ação, me negar a esta ou aquela ação, porque é aí que está contido o objetivo de eu permanecer naquele padrão limitante. Muitas coisas a gente vem a toque de caixa, de transformação. O cérebro tem muita capacidade de mudança, mas também ele tem uma forte resistência. Lembre-se, a gente é programado para sobreviver. Por que que o cérebro guarda mais as coisas que não são legais do que as coisas que são legais? Porque uma vez que nós somos programados para sobreviver, nós precisamos guardar na nossa memória, no nosso arquivo, aquilo que nos faz sofrer, para que a gente não reproduza, para que a gente não continue fazendo, para que não sofra de novo. Então a gente fica guardando. Só que nessa que a gente guarda para não reproduzir, a gente acaba reproduzindo porque fica gravado, o cérebro volta sempre para aquele lugar da conduta, sempre para aquele lugar. Então, eu fiz diferente dessa vez. Será que você fez diferente? Será que você não está garantindo de novo que aquela história se perpetue? Então, assim, a neuroplasticidade, para ela acontecer, para haver essa mudança no cérebro, a gente precisa olhar para os ganhos primários e secundários. Nós precisamos curar fragmentos da nossa memória, que às vezes ficam ali presos, fixados em
situações, ações, traumas que nós vivemos, ou também, às vezes, em traumas que a nossa família viveu, hereditária viveu, né? Quantas pessoas talvez você possa ter vivido isso na sua vida, ou você conhece pessoas, por exemplo, que não nadam porque teve um primo que morreu afogado. E aí a sua tia tinha medo porque ela perdeu um filho, e a sua mãe ficou com medo porque ela perdeu o sobrinho e ela nunca deixou você nadar. Assim como andar de bicicleta, assim como tantas outras coisas que a gente tomou como uma única possibilidade de experiência, interrompendo qualquer outro tipo de possibilidade de expansão para quebrar o padrão limitante, para quebrar o trauma. Então isso é tão importante porque a neuroplastia, ela existe, ela é uma condição do cérebro, mas nós precisamos ajudar esta capacidade cerebral de forma mais consciente e também orgânica, para irmos nos desfazendo desses padrões, dessas limitações que nós estamos nos colocando ou comprando ou sendo, alimentados ao longo da nossa vida, para que possamos criar novas formas de pensar, novas formas de ver, novas formas de viver. Porque senão cria-se um projeto de proteção do cérebro, onde eu só vou no controlado, no que eu conheço, no que eu penso que é seguro. Eu sei que a gente gosta de pensar que tá no controle. Isso não é real. Não existe controle. Não existe essa coisa do eu sei o que vai acontecer. O que nós podemos falar nós temos uma ideia diante de experiências e vivências, de pensar que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Nessa situação tem uma tendência a acontecer, mas de verdade, o que vai acontecer ninguém sabe. Então o controle é uma grande ilusão que a gente tem, e muitas vezes nós fixamos nossas ideias, nós fixamos nossa ação, nós fixamos a nossa não ação e a nossa não flexibilidade em nome de um controle. Então, se você quer expandir essa capacidade da neuroplastia, onde você quebra padrões limitantes, onde você se convida para novas percepções e novas formas de ação da sua vida, é na comunicação que você faz isso, ajustando a sua comunicação com ferramentas efetivas. Pode ser com mantras, com frases de efeito, com técnicas de EFT, aplicando técnicas onde você gera clareza, exercita a capacidade de comunicação assertiva, objetiva, positiva, para que você vá fazendo com que seja possível que o seu cérebro se torne mais maleável às condições de vida. Você vai criando um ambiente na sua cabeça, no seu cérebro, e o método CAP traz muito isso. Ferramentas em que você vai fazendo convites irresistíveis, diários, para que você vai se abrindo mão desse controle e criando uma expansão da forma de ver as possibilidades do que está acontecendo ao teu redor, sem que você se sinta nem desamparado, nem angustiado, mas que se sinta dentro de um contexto em que você é o agente de mudança. Não se sinta desamparado, mas se sinta construindo e aberto a construir novos movimentos. Para construir novos movimentos, a gente precisa abrir mão dos ganhos primários e secundários. E para fazer isso, a gente precisa estar minimamente numa sensação de um pouco de conforto, junto com um pouquinho de segurança, criando essas técnicas, exercitando essas técnicas do método CAPO de comunicação. Você consegue fazer isso porque você vai exercitar a geração de clareza, como eu disse, você vai exercitar a objetividade da tua conversa, você vai exercitar a assertividade com que você coloca para você e para o mundo que você precisa, e você vai criar um ambiente mais positivo para se comunicar de forma a se incentivar a transpor as barreiras da vida e não a ficar se tolhindo ou criando cenários em que traga um medo que seja tão grande que você não possa, então, ou não consiga, ou não se permita o novo, o diferente, o fora do padrão e da crença limitante. O vídeo de hoje é para fazer esse convite sobre exercício da neuroplastia, abrir mão do controle a partir do desenvolver de ferramentas de comunicação, para que você possa se expandir e quebrar crenças limitantes, chegar em outros patamares da sua vida. Espero que você tenha gostado. Não esquece de clicar no nosso canal, coloca o sininho sempre que vai ter alguma coisa nova que você vai poder ser avisado. Se inscreve, por favor, compartilha se você gostou.
Um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima!